Raga dirogan satatana shaktana sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharati danjaghana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 2 com o shloka número 10 e a primeira metade do shloka número 11. A gente estava falando sobre Abhyanga, né, nos nossos vídeos anteriores, e hoje a gente vai começar a falar sobre Vyayama, sobre atividade física. E o shloka diz o seguinte: Laghavam karma samarthyam diptognir medasakshayah vibhakta ghana gatratvam vyayama dupajayate vata pitta mai balo vrudho jirnita chatam tyajet. Então, vamos dar uma olhada nesses shlokinhas, né, nessas três linhas, né, basicamente, de shloka, e vamos tentar entender o que ele está querendo dizer aí. Então, o shloka diz o seguinte: Laghavam karma samarthyam diptaha agnihi medasakshayah. Então, tem uma série de coisas que você pode esperar quando você realiza atividade física. Então, ele usa aqui o verbo upajayate. Então, upajayate significa produz, né? Isso aí é produzido. Produzido pelo quê? Por Vyayama. Vyayama upajayate. Então, Vyayama, atividade física, produz algumas características. Quais são essas características? Laghavam, que vem da palavra laghu. Então, leveza, uma sensação de leveza no corpo. Karma samarthyam. Então, karma é atividade, né? Ações. Samarthyam, capacidade, eficiência. Então, capacidade de desempenhar atividades, eficiência no desempenho das suas atividades é karma samarthyam. Diptaha agnihi. Diptaha significa literalmente quente e também significa agitado. E é interessante como o sânscrito é bonito. Eles usam a palavra diptaha, que significa quente e agitado, aplicada à ideia de agni, que já significa literalmente fogo ou potencial digestivo. Então, existe uma riqueza de significado, né? Quando você aplica a palavra diptaha à palavra agnihi. Não só o agni está mais quente, que é uma característica natural do Agni, né? Como você está dizendo que ele está mais agitado, ele está mais forte, ele está mais feroz. Então, Vyayama também melhora o Agni. Medasaha kshayaha. A palavra kshayaha significa literalmente diminuição. E medasaha vem da palavra medas. A palavra medas significa gordura corporal. Então, a atividade física também promove uma diminuição da gordura corporal. Vibhakta ghana gatratvam. Então, você tem que dar uma olhada nessa palavra. É um palavrão, né? A gente chama isso de um samas. É uma junção de diversas palavras diferentes. Então, vamos dividir esse samas para a gente entender quais são os elementos desse samas. Então, o primeiro, vibhakta. Vibhakta significa dividido, né? Bem dividido, né? Não sabemos muito bem o que ele está querendo dizer com isso, mas vamos seguir em frente. Ghana. Ghana significa duro, sólido. E gatratvam. Gatra significam os membros. Então, os membros do corpo, eles estão mais duros, mais sólidos e mais divididos. Então, ele está falando que a pessoa que faz atividade física, ela fica rasgada, ela fica sarada, ela fica com um six-pack. É isso que ele está aí querendo dizer para você. Então, a atividade física, ela produz leveza no corpo, ela produz capacidade e eficiência no desempenho de diversas atividades. Ela aumenta o potencial digestivo, melhora o Agni, né? Aumenta o Agni. Ela diminui a gordura corporal e ela aumenta a definição e a dureza dos membros do corpo. Que legal, né? Então, assim, se você está buscando maneiras de ser sarado, se você está querendo melhorar o seu fitness, olha aí o Ayurveda vindo te socorrer e prescrevendo Vyayama, atividade física. E ele continua. Vata pitamai balovru dojirni chatam tyajet. Então,
Tiajet. Tiajet significa que não deve fazer, deve ser evitado, tá? Então, tam, ou atividade física, tiajet, deve ser evitada em alguns casos. Então ele fala, vata pita amai. Então, amai, ama é a pessoa que está doente, né? Ama significa doença. Amai é a pessoa que está doente. A pessoa que está doente com o quê? Com vata e com pita. Então, se a base da doença da pessoa é um agravamento de vata ou é um agravamento de pita, você não deve realizar atividade física. Primeiro cuidado. Bala, se a pessoa é muito criança, então cuidados pediátricos, por exemplo, básicos, é não prescrever atividade física quando a pessoa é muito jovem. Vruta, você também não pode prescrever atividade física quando a pessoa é muito mais velha. Então, uma pessoa muito jovem, uma pessoa muito velha, uma pessoa doente com vata e pita, com excesso de vata ou excesso de pita, não pode realizar atividade física. Ajirni. Então, ajirni, a pessoa que está com problemas digestivos, que a base do problema dela é falta de digestão, é mandagni, também não deveria realizar atividade física. Então, por mais que a atividade física, Vyayama, seja um fortalecedor do Agni, então em muitos casos a pessoa está com algum problema de digestão e a atividade física ela é boa para o corpo, a gente tem que tomar muito cuidado em casos específicos de Ajirana, que é uma doença específica, a gente vai ver quando a gente está lá, o Nidanasthana. Nesses casos, a atividade física ela pode aumentar demais o Pitta ou aumentar demais o Vata, que vão gerar problemas aí até de digestão. Então, dependendo da causa do problema digestivo, a atividade física pode ser prescrita ou ela pode ser contraindicada. Então, no Shloka de hoje, a gente viu aí um Shloka e meio, né, mais ou menos, e a gente começou a introduzir a ideia de atividade física. No nosso próximo encontro, a gente vai continuar falando dos próximos Shlokas, que continuam falando mais um pouquinho também sobre essa ideia de Vyayama. Então, percebe, a ideia de Vyayama, de atividade física, ela está inserida dentro do capítulo de Dinacharya. Então isso significa que as pessoas deveriam realizar atividade física como parte da sua rotina diária. Não necessariamente isso precisa ser feito de manhã, mas é importante que você tenha uma rotina de atividade física como parte da sua rotina diária. Eu prescrevo muito isso para os meus alunos, para as minhas alunas e para as minhas pacientes. Eu digo, você deve realizar movimento, é o que eu chamo de um dos pilares da saúde, diariamente. E diariamente não são 5 dias na semana. As pessoas muitas vezes me perguntam, Matheus, então todos os dias úteis? E eu digo, não, todos os dias de segunda a segunda, né? Final de semana também são dias bastante úteis. São bastante úteis para você se mexer, são bastante úteis para você cuidar da sua saúde, são bastante úteis para você fazer Vyayama. Então vamos agora para o nosso minutinho de sânscrito. No nosso minutinho de sânscrito hoje, eu queria começar o estudo das consoantes com vocês. Então vamos estudar a nossa primeira consoante, que é o K. O K, vocês vão ver que ele tem esse formato quase como se fosse um infinito, né? Que não se fecha, com um traço no meio e um traço em cima. Essa é a primeira consoante que a gente vai estudar e eu quero mostrar para vocês aqui do lado como combinar essa consoante com as diversas vogais que a gente já aprendeu. Então, o K, se você só colocar ele, está sempre embutido, como eu já comuniquei para vocês antes, a presença do A, né, da vogal A, o A pequenininho, A. Se você quiser mostrar que ele está sem nenhuma vogal, você bota um tracinho embaixo dele. E todas as consoantes funcionam da mesma maneira, tá? Eu vou explicar para vocês hoje e na semana que vem como aplicar as vogais às consoantes. Depois a gente não vai ficar repetindo isso, porque eu espero que vocês revisem isso pela próxima semana e a outra. Então fixem bastante essas informações. Então, se você colocar um tracinho embaixo do K, a gente chama isso de K-Holland. O Holland significa que você não vai pronunciar ele K, você vai pronunciar ele K, K sem nenhuma vogal, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver que no shloka original vai ter um tracinho, como se fosse um acento, só que embaixo da consoante. Esse tracinho embaixo da consoante, ele está indicando que não tem nenhuma vogal presente ali. Isso é muito comum no T.
Então a gente faz muito t no final, né? E com o k também é muito comum. Então, por exemplo, a palavra médico, a gente fala bishak. E muitas vezes vocês vão ver esse kzinho com um tracinho embaixo dele, que a gente chama de k Holland, tá? A primeira vogal mais comum é o a, né? E se você misturar o k com o a, fica k. E não existe nada que vai te mostrar a presença desse a aí, na verdade. O a fica embutido na consoante. Se você quiser juntar o a, então você vai misturar o k com o a e você vai ter o k. Essa vogal, ela é identificada, eu já comentei isso com vocês antes, a gente está revisando tudo e agora consolidando esse conhecimento. Ela é identificada pela presença de um traço depois da consoante, tá? E aí você tem o ki e o ki, então o i curto e o i longo. A diferença do ki curto para o ki longo é que o guarda-chuvinha que vem em cima, ele vai cair para a esquerda ou ele vai cair para a direita, tá? Aí você tem o ku e o ku, e a presença do u curto ou u longo pode ser identificada embaixo, né, pela formato do u. Então vocês conseguem ver aí do lado como o desenho dele é levemente diferente. Não confundir o ku ou o ku com o kr. Kr, a presença do ru, ou ri, a presença do r, tá? Então quando se junta com o u curto fica ku, quando se junta com o u longo fica ku, e quando se junta com o r fica kr. E eu coloquei aí do lado para vocês a formação de todos eles, para que vocês não se confundam. Se você juntar o k com o o, fica ko, e se você juntar com o ou, fica kou. E é assim que ele ficaria escrito aí do lado, com um traço com um acento ou um traço com dois acentos. Se você juntar com o e, fica que. Se você juntar com o ei, fica kei. E a maneira que você identifica isso é um acento ou dois acentos em cima da própria consoante, sem o traço do lado, percebe? No o tem um traço com um acento em cima do traço. No que é só o acento em cima. Então toma muito cuidado, né? Olha isso com bastante atenção, repete isso bastante na próxima semana para você fixar essas consoantes todas e não se confundir. Falamos do a, do i, do u, do o, ao, do ei e do r. E essas são basicamente as consoantes que a gente vai usar no nosso estudo dos Samhitas ayurvédicos. Na semana que vem, então isso conclui nosso minutinho de sânscrito de hoje, vocês aprenderam a sua primeira consoante, tá? No nosso estudo da semana que vem, a gente vai aprender mais uma consoante e de agora até o final desse capítulo, a gente vai sedimentar bastante o conhecimento das consoantes. Eu espero terminar o capítulo 2 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana com todo o alfabeto do sânscrito absolutamente claro na cabeça de vocês. O dever de casa para a próxima semana de vocês é repetir essa consoante misturada com cada uma das vogais possíveis e tentar agora identificar todas as vezes, todos os slokas que a gente estudar de agora em diante, você precisa identificar cada uma das vogais, então a presença das vogais, e você precisa tentar identificar se teve algum k ou se não teve nenhum k, tá? Então, de agora para a semana que vem, dá uma olhada de novo nos slokas que a gente estudou aí e vê, tem algum k ou não tem, tá? Então esse fica aí o dever de casa para a semana que vem, para vocês que são nerds ayurvédicos que estão se aprofundando no sânscrito. Eu espero que tenha ficado claro esse shloka a respeito de movimento. Se não ficou claro, se ficou alguma dúvida, coloquem aqui embaixo. Para aqueles de vocês que fazem parte do nosso grupo de estudos dos Samhitas, anota suas dúvidas e leva para o grupo de estudos, que é sempre mais divertido, né, a gente conversar e aprofundar esses assuntos ao vivo, né, todo mundo junto. Fico muito feliz com o crescimento desse grupo, dessa família, né, e queria agradecer a todos vocês que já são parte desse grupo das alunas do Vida Veda. Muito obrigado pela presença de todas e a gente se vê no próximo vídeo.